Nessa aula a gente vai falar sobre a fisiologia dos sistemas reprodutivos. Mas para que essa aula tenha um diferencial, a gente vai ter que ter em mente duas observações. Primeiro, tudo aquilo que acontece em termos fisiológicos na genital masculina tem como objetivo favorecer a dispersão gamética. Tudo aquilo que acontece fisiologicamente na genital feminina tem como objetivo a seleção do melhor gameta. Então, quando o casal decide pelo ato sexual efetivo, ou seja, eles decidem conceber uma nova vida, torna-se necessário, evidentemente, que ambos tenham passado pela puberdade. É na puberdade que a maior quantidade dos hormônios sexuais é produzida. Os hormônios sexuais, eles não estão só envolvidos com o aparecimento das características sexuais secundárias, ou caracteres sexuais secundários, barba, pelo, aumento de glúteo, seio, aumento das genitais. É graças aos hormônios sexuais que inicia o processo de produção e liberação dos gametas, masculino e feminino. A começar pelo sistema genital masculino. Os espermatozoides são produzidos em uma quantidade absurda no interior dos testículos, uma média de mais ou menos 1000 por segundo. Nós estamos falando de 100 milhões por dia. Nós temos 2 testículos, cada testículo fica de um lado de um escroto e sobre os testículos existe uma estrutura chamada epidídimo. Após serem produzidos, os espermatozoides migram para o epidídimo e lá aguardam serem liberados através da ejaculação. Durante esse processo de espera, eles vão amadurecendo e é nesse momento que os espermatozoides adquirem cauda. Então aqui a gente já percebe duas vantagens reprodutivas que acontecem no corpo do homem. A gente já percebe o formato e a disposição do gameta masculino, bem como a quantidade elevadíssima da produção desses gametas. Já o corpo feminino, pensando nesse aspecto seletivo, depois da puberdade, através da dinâmica entre os hormônios sexuais femininos progesterona e estrogênio, a mulher inicia o ciclo menstrual. E na metade do ciclo menstrual, se ela tiver passado pela puberdade, ela começa a liberar o seu próprio gameta. Óvulo é o nome que recebe o gameta feminino, que é liberado na metade de cada ciclo menstrual. Considerando que um ciclo menstrual demora cerca de 28 dias e que a ovulação acontece mais ou menos na metade desse ciclo menstrual, se nós pensarmos num arredondamento de 28 para 30, 31 dias, é como se a mulher, diferente do homem, liberasse um gameta por mês. Então nós estamos falando da liberação de 12, numa mulher normal, de 12 a 13 gametas por ano. Por aí já se percebe, né, a perspectiva seletiva do aparato genital feminino. Quando o casal opta pela concepção, é evidente que precisa acontecer o ato sexual. Minutos antes do ato sexual, que envolve penetração e o coito, algumas mudanças já começam a aparecer, tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. 2 fenômenos acontecem simultaneamente, o enrijecimento de alguma estrutura e a lubrificação. O pênis funciona como um vetor para a projeção desses espermatozoides internamente na mulher. Então o pênis é formado por um tecido especial, é um tecido lacunar com propriedade erétil. E quando o homem está excitado, e é uma região altamente vascularizada também, quando o homem está excitado, todo o sangue migra para essa região, preenche os chamados corpos esponjosos e corpos cavernosos e o pênis aumenta notoriamente a sua dimensão. A ereção também é uma vantagem gamética, porque a fecundação da espécie humana é interna e se o pênis não ficasse ereto, o homem não conseguiria projetar esses gametas no interior do corpo da fêmea. Fora a ereção, uma glândula vai ter um papel extremamente importante nesse momento, é a chamada glândula seminal. A glândula seminal começa a produzir e secretar um líquido chamado líquido seminal, que é meio amarelado. O objetivo desse líquido é lubrificar internamente esses canais por onde a ejaculação passará no momento da êxtase masculina, né? Fora isso, esse líquido seminal ele sai do pênis, lubrifica toda a região da glândula, região da cabeça, favorecendo também a penetração. Paralelamente, a mulher também enrijece uma estrutura externa chamada clitóris.
A estrutura não está representada nesse corte transversal, mas acima dos lábios da vulva feminina, o clitóris enrijece, também é formado por um tecido erétil, ele enrijece, aumenta um pouco o seu tamanho e o objetivo clitoriano é direcionar o pênis para a penetração no canal vaginal. Fora isso, as paredes da vagina também contribuem produzindo líquido vaginal, que além de deixar com que a parede vaginal fique mais relaxada, também lubrifica a entrada da vagina. Quando o homem e a mulher atingem o seu êxtase, o que acontece? Vai acontecer a migração dos espermatozoides do epidídimo através da ejaculação. Então eles saem pelo epidídimo através dos ductos deferentes, que são canais que saem cada qual do seu próprio testículo, e eles se fundem em uma região nas proximidades dessa glândula seminal. O espermatozoide vai se deslocando por esse ducto deferente, isso é uma jornada equivalente a um homem nadar a cerca de 15 quilômetros. E através de batimento flagelar, ele passa pela glândula seminal, recebe o líquido seminal, que além de ter um papel vantajoso, que é promover a lubrificação, também funciona como reserva momentânea de nutriente para o espermatozoide. A composição é praticamente glicídica desse líquido seminal, então eu tenho inúmeras glicoses disponíveis que poderão ser usadas na ação das mitocôndrias que se localizam na base do flagelo do espermatozoide. E o flagelo é uma estrutura que não pode parar de bater, do contrário, o espermatozoide não conseguiria desenvolver a sua capacidade natatória. Depois de passar e receber esse líquido seminal amarelado, eles atingem a região prostática. Então, quem vai entrar em cena agora é a próstata, uma glândula em forma de castanha que se localiza abaixo da bexiga. A próstata contribui produzindo a chamada secreção prostática, que é responsável pela parte branca do sêmen, o esperma, que é ejaculado no interior da vagina. A secreção prostática é enriquecida com nutrientes, também há glicose disponível para ser usada pelas mitocôndrias do espermatozoide, e a secreção prostática também tem um papel importante para minimizar o efeito da acidez vaginal. Então a vagina possui um pH ácido e esse pH dificulta a natação dos espermatozoides. Muitos morrem em contato com a acidez vaginal. Se não fosse a secreção prostática, certamente eles não conseguiriam atingir o seu objetivo no interior da fêmea. Recebida a secreção prostática, o que vai sair pela uretra e atingir o exterior no caso é o interior da fêmea, é o chamado esperma ou sêmen, que é um líquido composto pelos espermatozoides, pela secreção prostática e pelo líquido seminal. Então um erro muito comum é utilizar como sinônimo a palavra esperma a espermatozoide. Espermatozoide é apenas um dos 3 componentes que formam o esperma ou sêmen. A ejaculação trouxe os espermatozoides até aqui. Agora eles estão por conta própria. Mais ou menos uns 15 milhões de espermatozoides chegam aqui. 100 mil, mais ou menos, morrem em contato com a acidez. Os outros sobrevivem graças à secreção prostática. Outra barreira que os espermatozoides encontram no canal vaginal são essas pequenas pregas. Então a vagina, na sua parte interior, é composta, aos olhos de um espermatozoide cuja dimensão é microscópica, é composta de um verdadeiro labirinto. Muitos se escondem por aqui, ensaiam outra saída, ficam perdidos e perdendo tempo, né? Porque a ideia é que eles avancem útero acima. Então, é por isso também que a ejaculação ela é feita aos jatos, para fazer com que o espermatozoide perca o menor tempo possível aqui em contato com essa acidez. Os que não perdem tempo por aqui começam a tentar atravessar o chamado canal cervical. O canal cervical é literalmente a porta de entrada para o útero. O útero é esse órgão em forma de pera, invertida, formado por uma parede chamada miométrio, e a cada ciclo menstrual existe uma segunda camada que é produzida pelo corpo da mulher em cima do miométrio. Essa camada se chama endométrio. Ele prolifera e descama. Só que na entrada do útero, no canal cervical, existe a presença de uma substância muito pegajosa chamada muco vaginal. Os espermatozoides mais decididos conseguem ultrapassar. O óvulo que é liberado no período fértil da mulher dura cerca de 48 horas aqui nessa região da tuba uterina à espera do espermatozoide. Se a mulher tiver nesse período fértil,
o muco vira uma verdadeira trama esburacada. É um momento oportuno para os espermatozoides passarem por ele. E eles atingem o ambiente intrauterino, que é um ambiente muito mais favorável para a sobrevivência e que deve permanecer estéril. Se a mulher não tiver ovulado, os espermatozoides resistem por aqui cerca de outras 48 horas. Isso é muito importante, porque às vezes o ato sexual acontece horas antes da mulher ovular. Então, quanto mais tempo os espermatozoides sobreviverem por aqui, mais vantagens eles terão. Então, o muco é o exemplo de desvantagem e, ao mesmo tempo, vantagem para o espermatozoide, porque ele também tem uma composição glicídica, apresenta glicose livre e os espermatozoides podem usar essa glicose para fazer a manutenção da sua demanda energética. O fato é que nesse ambiente favorável não existem barreiras. Inclusive, eles podem repousar no endométrio e fazer uso dessa reserva nutritiva. É claro que essa reserva nutritiva é fabricada no corpo da mulher a fim de receber o embrião, e ela vai ser consumida nos primeiros estágios embrionários, mas nada impede, do espermatozoide fazer uso dessas reservas. Quando chega no topo do útero, vencendo a gravidade, eles se deparam com a última barreira. Melhor dizendo, a penúltima barreira. Eles precisam decidir para que tuba eles irão. Metade toma o caminho errado. Isso porque a mulher possui 2 ovários e apenas um ovário em condições normais, Em apenas um ovário é que vai acontecer a liberação do óvulo. Então apenas uma tuba vai apresentar o óvulo à espera do espermatozoide. Uma centena de espermatozoides, pelo menos, atinge essa região do infundíbulo da tuba uterina, que vai apresentar o óvulo, e eles ficam concorrendo pela entrada. A gente diz que nesse momento o óvulo está fertilizado. Fertilização é diferente de fecundação. Quando o óvulo está fertilizado, subentende-se que muitos espermatozoides estão tentando fecundá-lo. Só que nessa jornada não tem segundo colocado. Apenas um consegue a fecundação. Então, com a força do flagelo, com as enzimas que eles apresentam em suas cabeças, na região acrossômica, eles rompem a parede do óvulo e ingressam no interior do óvulo. Imediatamente após ingressarem no interior do óvulo, eles perdem a cauda ou flagelo e o óvulo emite um sinal químico que vai recompor toda a membrana, toda a parede do óvulo, de tal forma que nenhum outro espermatozoide conseguirá adentrar. Daí para frente, ocorre a fusão gamética. O material genético trazido pelos espermatozoides se une ao material genético contido no óvulo. Daí a gente não chama mais de óvulo. Essa estrutura passa a se chamar ovo ou zigoto. Depois de formado o zigoto, delicadamente ele vai se deslocando pela tuba uterina, se dividindo, e mais ou menos nessa região da tuba uterina o zigoto se converte em mórula, a mórula se converte nessa região em blástula e a blástula se implanta na região endométrica. A gente diz que esse processo é um processo de fixação ou implantação no endométrio. É um processo conhecido pelo nome de nidação. Daí para frente é desenvolvimento embrionário. Então, seria uma aula sobre a fisiologia do desenvolvimento humano e não fisiologia reprodutiva.